Bora comigo dando continuidade à parte dos responsáveis tributários aqui dentro da sujeição passiva do IBS e da CBS. Vamos junto? Artigo 24 fala o que pra gente? Vamos lá na tela, olha só. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no CTN, né, no Código Tributário Nacional, e na legislação civil, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IBS e da CBS. Primeira coisa, tá? Artigo 24 fala de responsabilidade solidária, então são responsáveis solidários, né? Inciso primeiro, a pessoa ou entidade sem personalidade jurídica que a qualquer título adquire, importa, receba da entrada ou saída ou mantém em depósito bem ou toma serviço não acobertado por documentação fiscal idônea. Pois é, quem comprar sem nota ou quem comprar com nota fiscal fria, o que quer que seja, comprou, ele falou aqui, né? Adquiriu, importou, recebeu, deu entrada, deu saída, né? Manteve em depósito, enfim, participou de alguma das etapas aí de operações com mercadorias, né? Ou mesmo com prestação de serviço desacobertado de documentação fiscal idônea, comprou sem nota, contratou um serviço ali de um pintor, por exemplo, sem nota fiscal, quem adquire, quem contrata, tudo mais, ele acaba sendo que, ó, adquiriu sem nota, comprou sem nota, manteve a mercadoria em estoque, sem nota, chegou o fiscal na empresa, opa, tudo bem, estou vendo aqui seu estoque de mercadorias, queria dar uma olhadinha na sua nota fiscal de entrada. O cara fala, então veja bem, não tenho nota de entrada, ou te apresenta uma nota fiscal ali fria, um documento inidôneo, né, sem validade jurídica. Aí nesse caso, quem adquiriu, quem comprou, quem contratou tanto mercadoria quanto serviço sem documentação fiscal, ele é solidariamente responsável pelo pagamento do IBS e da CBS. Bacana? E no segundo, ele continua falando, a gente vai falar o artigo 24 inteiro de responsabilidade solidária, tá? Artigo 24, inciso 2, ele fala que, olha, também será responsável, né, solidário pelo pagamento do IBS da CBS, o transportador, inclusive a empresa de serviço postal ou entrega expressa, ou seja, transportador, inclusive, ou a empresa de serviço postal ou entrega expresso, a linha A, em relação a bem transportado, desacobertado de documentação fiscal idônea, e B, quando efetuar entrega de bem em local distinto daquele indicado no documento fiscal. Olha, transportou mercadoria, entregou mercadoria, né? O transportador que entregar a mercadoria, que transportar a mercadoria desacompanhado, né, de documento fiscal idôneo, ou é sem nota, ou é com nota falsa, né, com nota fria, o transportador também será responsável pelo IBS e pela CBS, assim como o transportador também é responsável pelo IBS e pela CBS quando ele entrega em local distinto, em local diferente daquele indicado no documento fiscal. O documento fiscal falou que era para entregar num outro estado. Ele entregou ali do lado, ele entregou num estabelecimento do bairro do lado ou de outra cidade, enfim, não entregou no local o adequado, não entregou no local ali indicado no documento fiscal. O transportador ele acabará sendo o quê? Responsabilizado pelo recolhimento do IBS e da CBS. Show de bola? E aqui é interessante, pessoal, que quando ele fala transportador, ele falou inclusive empresa de serviço postal, né? E o parágrafo primeiro ele fala pra gente, olha, a imunidade de que trata o parágrafo 1º do artigo 9º dessa lei complementar, né, que é referente ali aos Correios, né, não exime a empresa pública prestadora de serviço postal, que são os Correios, né, não exime os Correios da responsabilidade solidária nas hipóteses previstas no inciso 2º do caput desse artigo. Olha, os Correios, apesar de serem imunes, a gente sabe, inclusive, teve alteração na reforma tributária, na emenda constitucional 132, né, incluindo ali os Correios dentro da imunidade recíproca extensiva, né, além das autarquias, né, das fundações públicas também, a imunidade recíproca também alcança os Correios. Apesar dos Correios serem imunes, eles continuam, né, normalmente sendo responsáveis, né, responsáveis solidários em relação às mercadorias que eles transportam, né, se desacobertadas de documentação fiscal idônea ou se eles entregarem em local distinto daquele indicado no documento fiscal. Legal? Então, se cair numa prova, por exemplo, olha, o Correio, por ser imune, ele não se torna responsável tributário. Não, ele pode sim se tornar responsável tributário sem problema algum, se transportar mercadoria, né, entregar mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea ou se entregar em local distinto daquele indicado no documento fiscal.
Beleza? Show de bola? Que mais? Também é responsável solidário, né? Também é responsável. Também é responsável solidário. Inciso terceiro, o leiloeiro. O leiloeiro pelo IBS, pela CBS, devidos na operação realizada em leilão. Show de bola, o leiloeiro também ele é responsável solidário ali. Se por acaso, né, não tiver o pagamento do IBS, CBS, o leiloeiro ele acaba sendo o responsável. Assim como os desenvolvedores ou fornecedores de programas ou aplicativos utilizados para registro de operações com bens ou com serviços que contenham funções ou comandos inseridos com a finalidade de descumprir a legislação tributária. É isso. Se por acaso alguma empresa, né, cria ali um sisteminha que na hora que a pessoa emite a nota fiscal sai um cupom, mas na verdade não informou, né? Sai ali aquele cupomzinho fiscal, mas não informa a Secretaria da Fazenda, alguma coisa que tem ali um sisteminha, alguma coisa que burla a legislação tributária. Esse desenvolvedor, né, esse fornecedor de programa ou aplicativo aí que tem essa intenção, né, de descumprir a legislação tributária, esse desenvolvedor ou fornecedor também é responsável solidário pelo IBS e pela CBS, que deixaram de ser recolhidos. Bacana? Show de bola. Inciso 5º ele fala, olha, será responsável solidário, né? Tudo responsabilidade solidária, guarda a palavrinha solidária, hein? Qualquer pessoa, física, jurídica ou entidade sem personalidade jurídica que concorra por seus atos e omissões para o descumprimento de obrigação tributária por meio de ocultação da ocorrência ou do valor da operação, ou abuso de personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Pois é, aqui ele coloca meio carta coringa, né? Qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica, ou mesmo sem personalidade jurídica, né, que concorra, que tenha ali intenção, né, de descumprir a obrigação tributária por meio do quê? A ocultação da ocorrência ou do valor da operação. Sabe aquele caso que às vezes o vendedor chega para você e fala, olha, o produto custa, sei lá, R$1.000. Você fala, pô, R$1.000, tem como dar um desconto? Ele falou, ó, até dá para dar um desconto, mas aí eu falo assim, eu te dou um desconto se você não se importar, eu fizer ali uma nota fiscal de R$500. Pode ser? Você fala, como é que é? Ele fala, em vez de fazer uma nota de 1.000, você me paga, enfim, o valor, já vamos combinar o valor, eu emito uma nota de 500 só, ao invés de você pagar 1.000, eu te dou um desconto, aí você paga o 900, tá bom para você? Eu te dou um desconto de R$100, mas eu vou emitir uma nota de valor menor, né? Então, ou seja, teve ali uma pessoa, o vendedor estava de má fé, lógico, mas você não, né? O cliente acabou aceitando porque ele também teria vantagem. Então ele acabou ali concorrendo, né? Por seus atos ou omissões por descumprimento de legislação tributária. Nesse nosso exemplo aí, ele estava omitindo, estava ocultando o valor da operação. Ou o cara falou, olha, eu até faço mais barato, mas eu vou fazer sem nota. Sem nota é mais barato. Você aceita? Se a pessoa aceitar, bom, o que acontece vai ter uma concorrência ali, né? Os dois ali, enfim, todos eles ali vão responder pelo débito tributário, vai ser um caso de responsabilidade solidária. Claro, quem está vendendo ou prestando o serviço era o contribuinte, né? E quem aceitou essa situação aí, né, criminosa, enfim, de ocultação de ocorrência ou de valor da operação, acaba sendo um responsável solidário referente àquele IBS e CBS que deixou de ser pago. Legal? E também é responsável, né, quando tem abuso de personalidade jurídica, né, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Legal? Show de bola! E aqui ele fala algo bem interessante, que ele fala, ó, a responsabilidade a que se refere a linha A do inciso 5º, que é esse aqui que a gente acabou de ver, né, ocultação da ocorrência ou do valor da operação, restringe-se ao valor ocultado da operação. Claro, né? Claro. Se, por exemplo, vamos pegar aqui um outro exemplo, o cara vai vender um serviço, sei lá, um médico, né? O médico fala, olha, vou fazer uma cirurgia aqui no particular, sei lá, cobro R$10.000. Mas se você aceitar que eu faço sem recibo, sem nota, eu te cobro 8.000. Você aceita? Imagina um cliente falar, tá bom, eu aceito. Enfim, esse cliente ele vai ser o quê? Responsável solidário, não pelos R$10.000, nem pelos 8, mas somente pela diferença, né, dos R$2.000, ali da base de cálculo, né? Ele vai ser responsável solidário sobre a base de cálculo de 2.000. Claro que aí vai ter que calcular quanto que é o IBS, quanto a CBS, mais juros, multa, correção e tudo mais. Então a gente sempre vai pensar o quê? Sempre que tiver essa questão de ocultação de valor ou ocultação da operação, vai lembrar que a responsabilidade é referente sobre ao valor que foi reduzido, ao valor ocultado. Show? Inciso 6º, ele fala o que pra gente, ó? Também é
solidariamente responsável, também é solidariamente responsável pelo pagamento do IBS e da CBS. Inciso 6º, que é grandão, né, tem 4 alíneas A, B, C e D, que ele falou, ó, será responsavelmente solidário o entreposto aduaneiro, o recinto alfandegado ou estabelecimento ele equiparado, o depositário ou o despachante em relação ao quê? Em relação às operações aí envolvendo o exterior. Ele fala aqui em relação ao bem destinado para o exterior sem documentação fiscal correspondente, recebido para exportação e não exportado. A linha C. Destinado a pessoa ou entidade sem personalidade jurídica diversa daquela que tiver importado ou arrematado, ou importado e entregue sem a devida autorização das administrações tributárias correspondentes. Pois é, sempre aconteceram essas situações aqui, né? Olha, estão mandando uma mercadoria para o exterior sem documentação fiscal. Bom, se alguém viu que estava sem documentação, quem que viu? Certamente entreposto viu, recinto alfandegado, depositário, despachante. Todos que participaram dessa situação aqui de mandar mercadorias para o exterior sem documentação fiscal, todos eles aí serão responsáveis, né? Responsáveis solidários. Olha, recebeu para exportação, mas não exportou. Qual que é o grande problema? Imagina um entreposto aduaneiro que recebe a mercadoria para exportar. Recebeu uma operação ali com imunidade, mas de repente a mercadoria sumiu. Cadê? Exportou? Ah, acho que não, não sei onde ela está, ninguém sabe. Bom, provavelmente, o que aconteceu? Provavelmente, se não tem comprovação da exportação, ela foi vendida no mercado interno. Mas espera aí, ela não chegou no recinto alfandegado, no entreposto aduaneiro ali, com intenção de exportação, vendo ali uma imunidade? De repente, a mercadoria ela não foi exportada, ela foi para o mercado interno e a mercadoria sumiu, então se não há comprovação de exportação, subentende-se que ela está dentro do país em algum lugar, ou seja, ela teve uma operação interna que seria tributada, mas chegou ali de maneira imune. O armazém alfandegado, o entreposto aduaneiro, recinto alfandegado, eles serão responsáveis solidários sobre o IBS e CBS que deixou de ser recolhido. Legal? Também há a responsabilidade, né, no caso de destinado a pessoa, né, ou entidade sem personalidade jurídica diversa, né, diferente daquela que tiver importado ou arrematado, aqui pensando na importação, ó, está importando e essa mercadoria aqui vai ser liberada para tal pessoa, de repente liberam para tal outra. Espera aí, como é que destinaram, né, a pessoa diversa daquela que tiver importado ou arrematado? Tem alguma coisa estranha, então o tributo aí que deixar de ser pago é responsabilidade solidária do armazém alfandegado, entreposto aduaneiro. Show de bola! E também, claro, né, se por acaso um recinto alfandegado, um entreposto aduaneiro, enfim, entregar a mercadoria, né, liberar uma mercadoria importada, tem a comprovação dos recolhimentos, né, dos tributos de importação, ou seja, né, sem a devida autorização das administrações tributárias correspondentes, aí, enfim, entreposto aduaneiro, recinto alfandegado, quem liberou essa mercadoria também será responsável tributário em relação ao IBS e CBS que deixaram de ser recolhidos. Bacana, então, claro, é sempre aquela ideia, ó, é importação isso, a mercadoria chegou, para ser liberada entreposto aduaneiro, recinto alfandegado, ele sempre tem que exigir, né, o comprovante ali de recolhimento dos tributos da importação ou algum documento que comprove, olha, é uma operação de importação aí imune, isenta, alguma coisa do tipo, tá? Então tem que comprovar a regularidade para liberar. Liberou sem ter comprovação do recolhimento ou de que não precisava ser recolhido, quem liberou, né, o recinto alfandegado, entreposto aduaneiro, serão responsáveis solidários em relação ao IBS e CBS. Show? Maravilha? Que mais? Ele fala aqui pra gente um ponto bem interessante, que é o seguinte, claro, né? As responsabilidades de que trata esta lei complementar compreendem, né, a obrigação pelo pagamento do IBS e CBS acrescidos dos acréscimos, né? Acrescido do quê? Da correção e atualização monetária, multa de mora, multa punitiva e demais encargos. Claro, né? A responsabilidade não é só sobre o valor que deixou de ser pago do imposto, mas também ali das demais correções. Ah, tem correção monetária, tem juros, tem multa de mora, multa punitiva, enfim, o que tiver ali para ser o cobrado vai ser cobrado de maneira solidária, não só o tributo, mas também os demais acréscimos legais. Show? Bacana? E aí ele fala para a gente no artigo 26 o seguinte, olha, não são contribuintes, aqui é interessante, hein, ó, não são contribuintes do IBS e da CBS, ressalvado o caso disposto no inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 156A da Constituição, né, ou seja, não são contribuintes, ressalvado o caso de importação, né, que importou se lascou, né, importou, ele é tributado, né? Quando fala aqui do inciso 2º, né, parágrafo 1º do artigo 156A, está falando aqui de importação, né? Então, ó, não são contribuintes,
salvo o caso de importação, que importou é contribuinte, né? Importou se lascou, importou é tributado, mas assim, nas regras gerais, tirando, né, os casos de exportação, não são contribuintes do IBS da CBS. Condomínio edilício, consórcio constituído por companhias e quaisquer outras sociedades para executar determinado empreendimento. Não são contribuintes também as sociedades em conta de participação. Não são contribuintes o nanoempreendedor. Professor, o que é isso aqui? Eu nunca ouvi falar. Já ouvi falar do MEI, né, que é o microempreendedor individual. Mas o que é o nanoempreendedor? Ele é menor ainda que o MEI, que é o seguinte, ó, o nanoempreendedor, assim entendido, a pessoa física que tenha auferido receita bruta inferior a 50% do limite estabelecido para adesão ao regime do MEI e não tenha aderido a esse regime. Olha, quem não aderiu ao MEI, né? Não tenha aderido a esse regime, não aderiu ao MEI, mas tem receita bruta, né? Tem receita bruta aqui inferior a 50% do limite do MEI, ou seja, o MEI já é um valor ali de receita bruta anual reduzido, já é menor. O nano, ele nem se inscreveu como MEI e a receita bruta dele é inferior a 50% do limite do MEI. E aí ele é chamado de nanoempreendedor. Esse nanoempreendedor não é contribuinte do IBS e da CBS. Show de bola? Também não são contribuintes do IBS da CBS, inciso 5º, né? Esse inciso 5º, inclusive, ele veio com a Lei Complementar 227 de 26, tá? Ele falou, ó, não são contribuintes, né? Os fundos de investimento, né? Os fundos de investimento, observado o disposto lá nos parágrafos 5º a 8º desse artigo. Esses parágrafos aqui, 5º e 8º desse artigo, são parágrafos bem específicos, né? Trazem ali regras bem específicas, né, do fundo de investimento imobiliário, aqueles FIAGRO, né, que é o fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio. São regras bem específicas assim, para concurso público, praticamente relevantes. Enfim, essas regrinhas aqui do FII, que a gente chama, né? A gente chama aqui de FII, que é Fundo de Investimento Imobiliário, e tem o FIAGRO também, FIAGRO, que é o Fundo de Investimento de Cadeias Produtivas do Agronegócio. São regras muito específicas, enfim, para concurso público, totalmente irrelevantes, ou pouquíssima relevância, nenhuma relevância, na verdade, para concurso público. Quem eventualmente, eu trabalho com isso daí, ok, aí talvez valha a pena a leitura, mas assim, de uma maneira geral, é tranquilo, basta saber que a regra é o quê? Que não são contribuintes do IBS da CBS os fundos de investimento. Ponto, já está de ótimo tamanho. Também não são contribuintes do IBS da CBS, claro, né, sempre ressalvados os casos de importação. Inciso 6º, ele fala do produtor rural, de que trata o artigo 164 desta lei complementar. Nós vamos estudar isso aqui mais para frente, mas o que é? Esse aqui é um produtor rural, pessoal, que ele tem receita, né, receita anual ali, inferior a 3 milhões e 600 mil reais. Isso. Um produtor rural que oferir receita inferior a 3 milhões e 600 mil reais no ano, né, ele é um produtor rural não contribuinte. Tá? A gente vai estudar mais para frente esse artigo 164 no detalhe, mas guarda, tá? Os mais importantes daqui que não são contribuintes são o que? Nanoempreendedor não é contribuinte e também não é contribuinte esse produtor rural do artigo 164 que tem receita bruta de até 3 milhões e 600 mil reais por ano. Tá? Ele não é contribuinte do IBS e da CBS. Tá? Também não é contribuinte do IBS e da CBS o transportador autônomos de carga, pessoa física, ou que seja inscrito como MEI. Isso, é o transportador, é o Bino do carga pesada, né? O seu Chico carreteiro, né? O cara que faz carreto, tem aquela Kombi lá, faz carreto. O que ele é? Um transportador autônomo de carga, né? Ele é pessoa física ou ele é o MEI, né? Ok, transportador autônomo de carga, pessoa física ou o MEI, ele não é considerado contribuinte do IBS e da CBS. Show? Também não é contribuinte do IBS e da CBS, inciso 8º, entidade ou unidade de natureza econômico-contábil, né, sem fins lucrativos, que presta serviços de planos de assistência à saúde sob modalidade de autogestão. O que é isso aqui? É o plano de assistência à saúde, né, sob modalidade de autogestão. Isso aqui foi um motivo de grande alegria, né, grande alegria quando saiu a reforma tributária, né, saiu a lei complementar 214, já na própria emenda constitucional já tinha essa previsão de que os planos de assistência à saúde sob modalidade de autogestão não são contribuintes do IBS e da CBS. Isso é muito interessante, muito bom. Professor, o que é esse aqui? Plano de saúde de autogestão, né? Por exemplo, na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, nós temos, né, dentro da nossa associação, um plano de saúde, né, de autogestão. Ele é gerido pelos próprios auditores fiscais. É um plano muito bom, né? É um plano muito bom, em que
99% dos inscritos ali são auditores fiscais ou seus familiares, tá? Quem que é esse 1%? Tem umas ações judiciais que acabaram entrando aí, acho que teve uma outra carreira que acabou entrando ali com ação judicial e conseguiu ingressar. Mas é um plano de autogestão, é um plano nosso aqui do nosso fisco dos estados. E pelo que eu sei, aí a grande maioria dos fiscos estaduais, né, eles têm aí esses planos aí de autogestão, as próprias associações fazem esse plano de saúde de autogestão. Beleza, isso daí então eles não são, né? Não são contribuintes do IBS e da CBS. Também não são contribuintes do IBS e CBS as entidades de previdência complementar fechada. Entidade de previdência complementar fechada. Beleza? Show de bola. E aí, ele finaliza para a gente aqui no parágrafo 10, texto também da Lei Complementar 227 de 26, que ele fala, ó, para fins de enquadramento como nanoempreendedor, lembra? O nanoempreendedor é aquele que não está inscrito como MEI e tem a sua receita bruta ali, né, inferior a 50% do que é o limite do MEI, né? Então ele fala aqui, ó, para fins de enquadramento como nanoempreendedor, nos termos do inciso 4º do caput desse artigo, será considerada como receita bruta da pessoa física, né, prestadora de serviço de transporte privado individual de passageiros, é o Uber, tá? Ou de entrega de bens, é o motoqueiro do iFood. Inclusive na hipótese em que houver intermediação por plataformas digitais, então é considerado receita bruta dessas pessoas, né? 25% do valor bruto mensal recebido. Como é que é, professor? Isso. Olha que interessante, pessoal, olha que interessante. Ele está falando, olha, é o prestador de serviço de transporte privado individual de passageiro. Transporte privado individual de passageiros. É o cara que faz Uber, né? Uber ou as outras plataformas aí, 99 táxi, enfim, tem aí, dependendo de onde você mora, tem um. Mas acho que o Uber é o mais o famoso aí do país. Então, o motorista do Uber, né? Pessoa física motorista do Uber, ou aquele prestador de serviço de transporte, né? De entrega de bens. Esse aqui é o cara que trabalha, por exemplo, é o entregador do iFood, tá? Ou dos seus equivalentes aí no Brasil afora. Essas pessoas, o que se considera, né, tanto do motorista ali do aplicativo quanto do entregador ali do aplicativo, o que se considera de fato receita bruta dele para fins de enquadramento ou não como nanoempreendedor é 25% do que ele recebe de valor ali bruto mensal, né? Então vamos imaginar o seguinte, imagina que tem um motorista de Uber, que ele recebe, sei lá, 8 mil reais no mês, no mês. Cara, mas ele está usando o carro dele. Ele tem que pagar gasolina. Tem o desgaste do carro, tem ali a parte de manutenção, tem um monte de coisa, enfim, depreciação do veículo, tem um monte de coisa lá. Então o que acontece? Ele ganhou 8 mil por mês, a receita dele bruta é 8 mil por mês? Não. Por quê? O que ele fala aqui pra gente? Olha, só vai ser considerado receita bruta dele 25% do valor que ele recebeu. Então, se você pegar isso aqui, ó, multiplicar por 25% é 1/4, né? Divide isso daqui por 4, então a receita bruta dele vai ser quanto? 2 mil reais, né? Que é pegar 25%, ou seja, 1/4 de 8 mil. Então isso aqui equivale a uma receita bruta de 2 mil reais, isso aqui equivale a uma receita bruta de 2 mil reais. Isso é o quê? Para fins de enquadramento, para ver se ele se enquadra ou não como um nanoempreendedor. Beleza? Então esses entregadores, né, de aplicativos, motoristas de aplicativo, o quanto eles recebem ali do Uber, do iFood, do 99 Táxi, enfim, não é o considerado ali receita bruta dele para fins, né, de enquadramento ou não como nanoempreendedor, mas sim 25% do valor bruto mensal recebido. Vê o quanto ele recebe, 25%, esse valor é a receita bruta. Aí você vai analisar se ele se enquadra ou não como nanoempreendedor. Lembrando, né? Lembrando que nanoempreendedor é aquele que não se inscreveu como MEI, né? Não tem aderido a esse regime, né? Não se inscreveu como MEI, mas ele tem uma receita bruta inferior a 50%, né, do limite ali para adesão ao regime do MEI. Bacana, pessoal? Tranquilo? Pontos aí super tranquilinhos e super importantes para vocês. Beleza? Show de bola?